Paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. Sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação, amém? Sabemos, louvado seja Deus, que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, dias trabalhosos, louvado seja Deus, a qual o inimigo das nossas almas, louvado seja o nome do Senhor, luta todos os dias, louvado seja Deus, contra a igreja do Senhor. Mas que nesta noite o Espírito Santo de Deus traz uma palavra ao nosso coração, para que nós venhamos permanecer na graça do Senhor, para que nós venhamos lutar, louvado seja Deus, contra o pecado, contra o erro e contra o engano. Louvado seja Deus, agora tem se alastrado sobre a face da terra. Sabemos, louvado seja Deus, que sem a graça de Cristo, sem a presença do Espírito Santo, nada podemos fazer. O próprio Jesus, louvado seja Deus, afirma no livro de João, no capítulo 15, que sem mim nada podereis fazer. Então nesta noite, louvado seja Deus, o Espírito de Deus, Ele vai trazer uma palavra ao nosso coração por intermédio de mim, para que você venha, louvado seja Deus, dar crédito à palavra de Deus, a qual está escrita aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, e versículo de número 1. Olha só a orientação do apóstolo São Paulo para aqueles irmãos, louvado seja Deus, e para aquela igreja de Roma. Louvado seja Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 23 ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vemos aqui, louvado seja Deus, nesse texto, a qual o próprio apóstolo São Paulo, anunciando o Evangelho para aquela igreja de Roma, uma igreja, louvado seja Deus, muito idólatra, bendito seja o nome do Senhor, pessoas que traziam costumes, louvado seja Deus, pagões, adoravam imagem de escultura, se voltavam aos prazeres da carne, se voltavam aos prazeres da vida. Então o apóstolo São Paulo, louvado seja Deus, com a sabedoria e com a graça do Espírito Santo em sua vida, ele traz verdadeiramente o esclarecimento da salvação para aquele povo. Porque muitas pessoas pensam que estão salvas, muitas pessoas acham, louvado seja Deus, que a salvação é alguma coisa que se vende ou alguma coisa que se troca. De maneira nenhuma. A salvação, louvado seja Deus, ela é o dom gratuito de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo São Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Então a salvação é um dom gratuito. Mas para nós sermos salvos, louvado seja Deus, primeiramente nós temos que ter fé e reconhecermos verdadeiramente o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a graça de Cristo, ela veio, louvado seja Deus, para mudar a conduta moral e ética do homem, para tornar o homem uma nova criatura. Então Paulo traz esse esclarecimento, louvado seja Deus, para a igreja de Roma, aos romanos, porque para nós sermos alcançados pela graça de Cristo,
Depende, louvado seja Deus, de nós buscarmos a misericórdia do alto, a misericórdia de Deus. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, no livro de João, capítulo 3, e versículo de número 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vemos, louvado seja Deus, que a graça de Deus se manifestou, louvado seja Deus, à humanidade. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 13, aleluia, que eu vim para os meus e os meus não me receberam, e todos aqueles quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus, para todos aqueles que crêem no meu nome. Então vemos, louvado seja Deus, que a graça de Deus e o amor de Deus se manifestou à humanidade, para que o homem e a mulher não venham, louvado seja Deus, andar segundo as suas vontades ou segundo os seus desejos, mas sim andar segundo o Evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus. Então quando Paulo ele começa nesse capítulo 6 aos Romanos, vemos que aqui, louvado seja Deus, Paulo ele traz a graça de Deus que se manifestou a todo homem, a toda humanidade. Então Paulo, louvado seja Deus, começa esse capítulo fazendo uma pergunta e depois responde com outra pergunta. Veja só, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então o apóstolo São Paulo aqui traz, louvado seja Deus, e apresenta a graça de Deus que se manifestou à humanidade. E o nome dele é Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Porque temos que entender e compreender, irmãos, que a graça de Deus ela se manifestou a todo homem, a humanidade, louvado seja Deus, não para que o homem fosse condenado, mas sim para que o homem fosse salvo. A Bíblia vai nos dizer no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que o homem estava sujeito a morrer uma só vez seguida, segue-se o juízo. Então, louvado seja Deus, nós estávamos sujeitos, louvado seja Deus, à condenação eterna. Nós estávamos sujeitos, louvado seja o nome do Senhor, à condenação e ao fogo do inferno. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, no livro aos Romanos, no capítulo 3 e versículo de número 23, o versículo 20 em diante, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória do céu. E não teve ninguém, louvado seja Deus, que cumprisse a lei. Não teve ninguém, louvado seja Deus, que cumpriu todos os mandamentos. Então foi necessário, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo, se manifestar em carne. Para quê? Para que viesse, louvado seja Deus, cumprir toda a lei. Jesus Cristo, ele não veio, louvado seja Deus, para desfazer a lei, mas sim para cumprir a lei, porque nenhum profeta, nenhum sacerdote, louvado seja Deus, nenhum juiz, nenhum rei, louvado seja Deus, cumpriu aquilo que Jesus cumpriu. Então vemos, louvado seja Deus, que o plano de salvação, ele nasce no coração de Deus. No livro de João 3,16, como nós acabamos de citar, louvado seja o nome do Senhor, que Deus deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vemos, louvado seja Deus, que o amor de Deus tão grande pelo pecador, o amor de Deus tão grande, louvado seja Deus, pela humanidade, que ele foi capaz, louvado seja Deus, de dar o seu único Filho, louvado seja o nome do Senhor, para nos salvar, para nos redimir, para nos arrancar do pecado. Então vemos, louvado seja Deus, que Paulo, ele esclarece isso para os romanos. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então quando Deus ele chama a pessoa para a sua presença, que a pessoa verdadeiramente, aleluia, ela aceita Jesus como único
e suficiente Salvador da sua vida, ela não pode permanecer mais no pecado. A partir do momento, louvado seja Deus, que ela começa a reconhecer a graça de Deus na sua vida, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela há uma mudança de vida em sua vida. Então sabemos, louvado seja Deus, que quem faz essa mudança em nossas vidas, na minha, na tua vida, na vida da humanidade, na vida de todos aqueles que verdadeiramente se achegam a Deus, que confessa o nome dele como único e suficiente Salvador da sua vida, há uma mudança de vida. Então Jesus Cristo, ele veio para isso, para mudar, louvado seja Deus, a vida do homem e da mulher. O homem não pode permanecer, nem a mulher, aleluia, na presença de Deus, da mesma forma que ele vem lá do mundo. Deus, louvado seja Deus, aceita todo pecador do jeito que ele é. Só louvado seja Deus, ele não pode permanecer no pecado. Era isso que Paulo estava falando aos romanos. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Você sabe por quê? Porque a graça de Cristo, meu irmão ouvinte da palavra, já te lavou, já te redimiu, já te arrancou da condenação. E agora tu caminha, louvado seja Deus, no caminho de graça, no caminho da vida. Tu caminha na presença do Espírito Santo para a vida eterna. Então aqui no versículo 3, Paulo fala dessa forma: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então vemos aqui que Paulo está falando que quando o homem e a mulher aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, há uma mudança. A pessoa não vai andar da mesma forma. Ao passar dos dias, louvado seja Deus, que ela vai buscando conhecimento, vai dando crédito, abrindo o seu coração. O Espírito de Deus, que é aquele que é responsável, louvado seja o nome do Senhor, de mudar as nossas vidas, como está lá escrito, louvado seja Deus, no livro de João capítulo 16, versículo 8 ao 11, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então vai havendo uma mudança de vida, vai havendo uma regeneração, e a partir do momento que a pessoa aceita o chamado de Deus para a salvação, e ele crê no único e suficiente Salvador da sua vida, que é Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Salvador divino, louvado seja Deus, vai fazendo uma mudança, vai mudando a nossa vida da água para o vinho. Então vai tendo uma transformação em nossas vidas. O Espírito Santo, ele é especialista, aleluia, de moldar e de mudar o caráter do homem. Vamos dar aqui um exemplo, louvado seja Deus, daquele que traficava não pode mais traficar, aquele que roubava não pode mais roubar, aquele que mentia, louvado seja Deus, não pode mais mentir. Então sucessivamente o Espírito Santo vai mudando o engano pela verdade. Então é isso, louvado seja Deus, que acontece na vida da pessoa que aceita Cristo e permanece em sua presença, em sua graça. Louvado seja Deus, há uma mudança de vida. A velha criatura, ela morre, louvado seja Deus, e ressurge uma nova criatura. Vemos lá no Calvário, louvado seja Deus, a morte, a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo, ele pegou
todos os nossos pecados e sepultou em sua carne. Aquela carne, louvado seja Deus, daquele homem de Cristo, representa a velha criatura. E após ao terceiro dia, Jesus Cristo, ele ressuscita uma nova criatura, simbologicamente falando. Então ali Jesus, ali na crucificação e na sua ressurreição, ele mostra, louvado seja Deus, uma transformação que Deus faz verdadeiramente na vida do homem que verdadeiramente aceita a graça de Cristo em sua vida. Então é necessário, louvado seja Deus, de ter uma mudança em nossas vidas. Porque aquele, louvado seja Deus, que tem a graça de Cristo em sua vida, que aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, mas não vê mudança em sua vida, esse verdadeiramente não nasceu de novo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, quando Jesus ele chega para Nicodemos, no capítulo 3 de João, e ele diz dessa forma: olha, Nicodemos, tu é príncipe dos judeus, tu conhece a Torá, tu conhece toda a lei, mas é necessário nascer de novo. Então Nicodemos olha para ele e diz dessa forma para Cristo: como pode um homem velho tornar-se, entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer? Dá-se a entender que ele ali estava com o seu conhecimento humano, com a sua carnalidade. Ele não entendeu, louvado seja Deus, a espiritualidade, a palavra que saiu da boca de Cristo. Porque só entende, louvado seja Deus, aqueles que estão no Espírito. Então Jesus Cristo, ele diz para ele: olha, Nicodemo, é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água ou do Espírito não pode herdar o reino do céu. Por que Jesus fala dessa forma? Sabe por quê? Porque isso é um processo do homem ser mudado. É um processo de, vamos dizer assim, classificar de purificação. Porque quando nós vemos lá, quando nós saímos lá do Egito, quando nós viemos lá do lamaçal do pecado, que levantamos as nossas mãos cansadas, sobrecarregadas e oprimidas na presença do Senhor, o Senhor nos aceita como nós somos, cheio de pecado, cheio de defeito, cheio de falhas. Só não podemos permanecer da mesma forma. Então tem que haver uma mudança de vida. Então era isso que o apóstolo São Paulo estava falando para aquele povo em Roma, que eles tinham que mudar os seus hábitos, que eles tinham que mudar os seus feitos, que eles tinham que mudar a sua conduta moral, ética e espiritual. É isso que acontece na vida de muitos. Muitos até mesmo estão na presença de Deus, muitos até mesmo estão na igreja, mas que muitas vezes não são convertidos, não há uma mudança de vida. Então aqui no versículo número 5, Paulo ele diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Se você analisar esse texto aqui das cartas Romanos capítulo 6, Paulo ele bate tão forte contra o pecado, ensinando aquela igreja que o pecado, louvado seja Deus, faz o homem perder a comunhão com o Senhor, porque muitos confundem louvado seja Deus. Pode até questionar louvado seja o nome do Senhor e dizer assim: não, pastor, mas nós não somos pecador. Na nossa carne está entranhada o pecado. Nós não somos pecador por natureza, somos. Só que se nós formos analisar bem, louvado seja Deus, há aqui uma diferença. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz que é uma diferença entre o justo e o ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Paulo faz toda essa aqui analogia, louvado seja Deus, esclarecendo aqui, louvado seja esse texto. Ele fala quase 20 vezes sobre o pecado. Aqui uma diferença. Mas como, pastor? Daquele que verdadeiramente tem o prazer de viver no pecado, e daquele que peca, louvado seja Deus, sem ter o desejo em seu coração, por palavras, por obras
e por omissão. Esses verdadeiramente, meus irmãos, não têm o desejo em seu coração de pecar, mas aqueles ainda que vivem ainda na prostituição, estão na igreja, mas vivem, louvado seja Deus, no adultério, que estão na igreja, mas ainda mente, louvado seja Deus, mas ainda engana, fazem tantas coisas, louvado seja Deus, que ferem os princípios e os mandamentos de Deus. Mas quando nós verdadeiramente entendemos, louvado seja Deus, que nós não temos mais que ter o desejo em nosso coração de pecar, isso agrada o Espírito Santo, porque nós somos purificados pelo sangue de Cristo. É necessário, louvado seja Deus, nós pararmos para pensar e para analisar que não é de qualquer forma que vamos receber a salvação. A Bíblia chega a relatar, louvado seja Deus, que o reino do céu é tomado por muito esforço. Temos que deixar o pecado, temos que deixar o engano, temos que deixar a mentira, louvado seja Deus, e buscar verdadeiramente o conhecimento da salvação. Então aqui para nós concluirmos, louvado seja Deus, esse texto, se você depois quiser ler todo ele, louvado seja Deus, você vai começar a entender o que Paulo, louvado seja Deus, queria esclarecer para o povo de Roma, que eles tinham que ter uma mudança de vida. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Quando o homem busca o conhecimento de Deus, quando o homem busca a graça do Espírito Santo, ele tem discernimento e conhecimento daquilo que prejudica ele na caminhada e na sua vida espiritual. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que morreu para o mundo, aquele que morreu para o pecado. Não podemos, louvado seja Deus, criar o pecado, irmão, em nossas vidas ou dentro da igreja, como se fosse um bichinho de estimação, não. Temos que bater forte contra o pecado. Temos, louvado seja Deus, que denunciar o pecado. Temos que anunciar, louvado seja Deus, a palavra verdadeira, louvado seja Deus, aleluia, e pregar contra o erro, o pecado e o engano. Então no versículo 23, para concluir, Paulo, ele conclui seu discurso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então entendemos e compreendemos que o pecado, ele faz mal à nossa vida e à comunhão com o Pai, com o Filho e com o Divino Espírito Santo. O problema é que muitos pregadores hoje já não pregam mais contra o pecado. Sabe por quê? Porque já se renderam, já se corromperam, já não querem mais viver uma vida em retidão, em obediência à vontade do Espírito Santo. Mas nós estamos aqui, louvado seja Deus, para pregar o Evangelho da salvação. O próprio canal, o nome dele já é Pregando o Evangelho da Salvação. Então a verdade, ela tem que ser anunciada. A verdade, ela tem que ser pregada para que o Espírito Santo ele possa converter mais almas nas nossas vidas. Então você que é a primeira vez que está aqui nesse canal, eu já te peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, louvado seja Deus, para você perder nenhum vídeo. Deixe os seus comentários, o que é que você acha, louvado seja Deus, que nós aqui denunciamos o pecado, louvado seja o nome do Senhor. E você, louvado seja Deus, nos ajude, compartilhando o máximo, para que outras pessoas venham receber esta palavra. Eu sou o pastor Antônio Evangelista, e você está no canal, no nosso canal, pregando o Evangelho da Salvação. Fique na paz de Cristo, meus irmãos, que até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a todos, que a graça do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, e a paz do Senhor Jesus.